Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar um tema muito controverso, muito polêmico, mas que afeta muito a identidade brasileira e de todos os países que compõem a região amazônica na América do Sul. Isso porque uma empresa varejista norte-americana solicitou o registro da marca Amazon, para finalidade comercial, uma empresa que tem uma finalidade lucrativa, comercial norte-americana. E isso, evidentemente, provocou uma reação importantíssima, porque se a moda até pega, muitos outros países ou regiões, como Patagônia, como outras, poderão também ser alvo de uma ação dessa natureza, ou seja, o interesse coletivo dos povos, das nações, seriam prejudicados em favor de interesses comerciais. Mas esse é um tema que vai ser aqui debatido, explicado por esse programa Cidadania, e os nossos convidados são a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB da Amazonas, exatamente do Amazonas, a quem dou as boas-vindas aqui, senadora, uma das que se rebelou contra esse ato, e também temos a presença do embaixador Benedicto Fonseca Filho, que é o diretor do Departamento Científico e Tecnológico do Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores. Seja muito bem-vindo, embaixador. Muito obrigado. Embaixador, isso aí primeiramente envolve uma postura de governo, porque se trata de algo, no mínimo, inusitado. Qual é a reação inicial do governo, já que isso ainda está em fase de solicitação por parte dessa empresa? Como é que o governo brasileiro encara esse tipo de pretensão dessa empresa norte-americana? Bom, muito obrigado, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, o que é importante ressaltar nesse caso, que não é uma questão que envolva o governo brasileiro, a empresa Amazon. O governo brasileiro não tem nenhum problema com a empresa Amazon, nem o Brasil, como tal, tem uma questão com a empresa Amazon. Pelo contrário, reconhecemos ser uma empresa idônea, que inclusive está ampliando suas atividades no Brasil e no resto da região, e que é muito bem-vinda ao nosso país. Então, não é uma questão, isso acho que é assim, o primeiro esclarecimento, que não é uma questão opondo o governo à empresa. A segunda questão que é importante ter em mente é que isso está inserido em um processo muito amplo que está ocorrendo no seio de uma empresa que se chama ICANN, que em português seria a Corporação para Designação de Nomes e Números da Internet. A ICANN vem da sigla em inglês. No âmbito dessa empresa, e também é importante dizer que essa empresa se originou de um contrato com o governo americano, que no início da internet, como nós sabemos, a internet nasceu sob a égide do estamento militar americano, depois se espalhou e passou a ser usada de forma crescente pelo setor acadêmico, mas em determinado momento o governo americano assumiu para si a atribuição de fazer o controle do que chamamos nomes e números da internet. É o que nos permite acessar a internet usando determinada nomenclatura, e isso corresponde a uma numeração, que é o número IP. Então, essa função, que são recursos críticos da internet, era exercida até 98 pelo governo americano, que atribuiu essa função a essa empresa ICANN. Então, por delegação do governo americano, sob contrato com o Departamento de Comércio americano, foi instituída essa empresa, sob a legislação do estado da Califórnia, com essa atribuição de continuar a fazer o gerenciamento de nomes e números. E os sufixos que existem hoje na internet, né, o .br, o .fr dos países, cada país tem o seu sufixo e, além disso, existe um número limitado de outros sufixos, .com, .int. É verdade. O que acontece é que a internet, a ICANN, em 2011, decidiu abrir a possibilidade de ampliar esse número de sufixos, sendo que, então, qualquer empresa, ou mesmo até qualquer indivíduo ou um ente de governo pode pleitear a atribuição para si desse nome. Então, foi lançado um processo, ano passado, há 1.924 pedidos, inclusive de entidades brasileiras. A Prefeitura do Rio fez o pedido .Rio, visando aos grandes eventos que vão acontecer no Rio, já começando agora com a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Outras entidades de governo fizeram pedido, mas majoritariamente foram empresas que fizeram
os seus pedidos, inclusive para proteger as suas marcas no mundo virtual. Quer dizer, hoje no mundo virtual não existe uma regra, o nome da empresa Amazon é protegido comercialmente, mas essa proteção não se estende ao mundo virtual. Mas a empresa, assim como as outras grandes empresas, pleitearam que sejam atribuídos a ela esse nome. E, do ponto de vista do governo brasileiro e dos outros países amazônicos, isso nos causa uma preocupação, porque isso passa a conferir a essa empresa, uma entidade privada, que declaradamente quer usar essa facilidade para seus objetivos comerciais, sem uma vinculação com o interesse público da região. Quer dizer, e esse é até um aspecto muito importante que tem que ser ressaltado, porque a ICANN, em suas normas, ela se obriga a buscar o interesse público, quer dizer, e a consultar os governos quanto ao interesse público. Nesse caso, uma questão que nós estamos, então, em resumo, pleiteando é que não caberia a atribuição do ponto Amazon a uma empresa privada, porque esse nome está ligado claramente a um patrimônio geográfico de interesse cultural, social, que deveria ser usado, caso seja atribuído, em benefício das populações da região, não é? Então, e ao fazer isso, nós estamos nos referindo a uma decisão de 2007, que o Comitê Governamental, que é um órgão assessor da ICANN, fez no sentido de que, ao permitir a abertura, o oferecimento desses domínios, que fossem protegidos os nomes geográficos. Essa é uma decisão por consenso de 2007, todos os governos participaram dessa decisão. O Conselho da ICANN, né, que funciona como uma empresa onde os governos não têm assento, receberam essa recomendação, mas decidiram dar um nível de proteção menor do que aquele que foi pedido pelos governos. Então, o que nós estamos fazendo agora é pedir que esse nível seja restabelecido, que esse domínio seja protegido. Bom, nós temos aí uma explicação bastante ampla, não é, senadora? Mas nós vimos o seu posicionamento da tribuna, que aí entra a consciência, as lutas dos povos pela identidade das nações culturais e o coração da senhora também instalado lá na selva da Amazônia. Por que a senhora reagiu a essa pretensão da empresa Amazon? Como é que a senhora está avaliando, até politicamente, esse tema, já que há um esforço até de identidade, de construção de uma integração sul-americana? É claro, e aí eu acho que o embaixador, ele explicou para as pessoas que estão nos ouvindo entender melhor qual é a polêmica. A polêmica, de forma resumida, é que uma empresa privada, uma empresa americana, reconhecida no mundo inteiro, obviamente, mas uma empresa privada, líder em vendas, uma das gigantes em vendas virtuais, vendas na internet, não apenas de livro, mas também de outros produtos, está pleiteando o uso exclusivo no mundo virtual, ou seja, na internet, da terminologia Amazon. E em todas as línguas, né, embaixador? Não apenas Amazon em inglês, mas Amazon em todas as línguas. E isso não é o nome anterior, é a denominação genérica, é depois do ponto. Por exemplo, a gente, cada um de nós que temos as nossas páginas, a juventude, aqueles que já nasceram nesse período, nesse momento em que a internet é um poderosíssimo meio de comunicação, a gente tem aqui mesmo, aqui no Senado. Nós temos as nossas, como acessar os senadores, Vanessa graziotin.senadora.leg.br. É assim, então, depois do senadora, porque até Vanessa, senadora, a gente que opta. Depois disso, são terminologias genéricas que estão sobre a coordenação internacional do ICANN e há uma licença para que essa terminologia seja usada e ela não é usada e disponibilizada de forma gratuita. Então, o que a gente tem? A gente tem uma empresa americana privada pedindo a exclusividade do uso do nome Amazon. Então, se nós da nossa região, o Brasil, a região amazônica brasileira, a região amazônica colombiana, boliviana, quisesse usar, teria que pedir licença à empresa Amazon, ainda possivelmente pagar a ela. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Nós não podemos achar que um nome que representa regiões importantes, talvez a mais importante do mundo, eu ouso dizer e falo com muita segurança, porque é a região mais rica do ponto de vista da biodiversidade e biodiversidade da reserva de água potável de superfície, reserva mineral ainda inestimada, desconhecida, maior número de espécies
da fauna, da flora, enfim, é uma região riquíssima e importante para o mundo, principalmente nesse momento de mudanças climáticas. Então, esse nome está vinculado, está Amazônia, vinculada a uma região e toda uma tradição, uma mitologia, uma magia que tem em torno dela, que é a presença dos povos indígenas, que persistem até hoje com a sua cultura, com a sua língua. E quando isso aconteceu, eu fui chamada, fui convidada para participar. Primeiro me colocaram uma problemática e, na sequência, me convidaram para participar de uma reunião que o embaixador foi também. Estivemos juntos lá, no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E eu achei interessante a explorar. E lá, o Brasil tem uma forma muito democrática de gerenciamento da internet, né? Aqui no nosso país, muito a sociedade organizada, as empresas, o próprio governo, muito bacana. O governo nem é majoritário. Nem é majoritário, o governo a coordenação fica a critério do governo, representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas não há, o número majoritário são das entidades que representam a sociedade, tanto os usuários como os provedores, academia. Exatamente, academia, perfeitamente. E eu vi lá como, na exposição do problema, como eles também foram muito assim, apaixonados na defesa daquilo, porque quando isso foi colocado, segundo as informações, né, embaixador, os primeiros países que contestaram o pedido foi Brasil e Peru. Brasil e Peru foram as duas primeiras nações. Passado isso, logo na sequência, acho que foi no dia 3 de maio passado, aconteceu uma reunião da OTCA. OTCA é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, né, uma organização formal que junta os 8 países amazônicos da Amazônia Global. E naquela reunião foi aprovado, os embaixadores, todos eles, os chanceleres, os ministros de Relações Exteriores dos 8 países, aprovaram uma moção também contrária, manifestando-se formalmente contrário ao pedido dessa empresa Amazon. De tal forma, Beto, que a gente está trazendo esse debate para o parlamento. E a partir daqui, nós queremos também, não só a partir daqui, o próprio entidades que participam do CGI, os governos locais da Amazônia, os parlamentos locais, nós queremos irradiar esse movimento para que não seja um movimento que envolva o Ministério de Relações Exteriores dos países ou só os parlamentos, mas que envolva todos. Porque nós estamos falando de um mecanismo muito importante. O que a Amazon quer não é a patente, teoricamente, mas subjetivamente é uma patente. Subjetivamente. E o valor econômico pode ser considerado até maior do que o valor de uma patente que tem um período para expirar. Inestimável. Né? Inestimável. E a Amazon é um termo muito forte. Agora, é um termo muito forte. Hoje o Brasil que já foi conhecido como país do futebol, país do carnaval, hoje a marca do Brasil é a Amazônia. Agora, a Copa do Mundo está aí e todas as pesquisas nacionais e internacionais feitas dão conta do seguinte: quais são os destinos principais na Copa do Mundo dentro do Brasil, visto que nós teremos 12 sedes da Copa do Mundo. Fica sempre entre primeiro e segundo lugar, Rio de Janeiro e Manaus, por conta da Amazônia. Bom, embaixador, nós temos aí, já houve uma primeira reunião onde o pleito da empresa foi apresentado, não houve concordância, o CGI já expediu uma resolução, o governo já tem um entendimento e haverá uma próxima reunião que provavelmente isso será finalmente equacionado, né? Agora, me deixou surpreso quando o senhor mencionou que ainda não há unanimidade entre os 8 países amazônicos, né? Aqui da sua... qual é o... Porque já que estamos num momento de forte argumentação de integração sul-americana, por que não há uma unanimidade em torno dessa tese? Talvez eu tenha me expressado mal. Quer dizer, a unanimidade entre os países amazônicos existe, como foi dito pela senadora Vanessa Graziotin, na reunião de maio que aconteceu no Peru, no Equador, perdão. Houve uma decisão unânime dos chanceleres apoiando a ação que Brasil e Peru lideraram no GAC, e Brasil e Peru lideraram por serem membros ativos desse comitê governamental. Não que os outros países não possam participar, mas eles não, por serem os países que estavam no momento, nós lideramos, em nome de todos os países, e houve esse endosso
na reunião de maio. Isso foi no âmbito da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O que eu me referi é que não há um consenso global, porque as recomendações do GAC, desse Comitê Governamental Assessor, ao Conselho da AICA, ao Board da AICA, tem que ser por unanimidade. E na reunião que houve em Pequim, também em abril, não se conseguiu unanimidade entre os países que compõem o GAC. Será possível alcançar unanimidade num tema tão... Nós esperamos complexo, que sim, até porque essa unanimidade já aconteceu em 2007, quando a questão ainda era conceitual, né? Quando não havia sobre a mesa casos concretos de interesse de empresas de países específicos. Então, naquele momento de 2007, houve aquele conceito e houve um apoio pleno a que houvesse uma proteção ampla, né, uma proteção mais ampla possível de nomes geográficos, isso em defesa do interesse público. É a primeira vez que se apresenta uma questão prática, assim? É a primeira vez porque durante alguns anos se discutiram quais seriam as regras que governariam esse processo. No ano passado foi iniciado o processo com a apresentação concreta por parte de empresas. E isso é importante, talvez, esclarecer que... E aí eu volto ao ponto que a questão não é com a Amazon. Eu diria que a Amazon, dentro da sua estratégia como empresa, assim como todas as demais empresas, Google, Apple, Coca-Cola, todas pediram a proteção do seu nome. Então, do ponto de vista da empresa, não há nada que impedisse a empresa de apresentar. Quer dizer, a nossa questão e o ponto que nós nos batemos é que isso aconteceu pela falta de um critério que estabelecesse de início uma proibição. Assim como ninguém pode pedir a proteção, porque se apoderar, né, digamos, se tornar dono de um nome de país, Brasil, ninguém pode pedir. França, ninguém pode pedir. Ninguém pode pedir de um Estado brasileiro. Ninguém pode pedir de uma cidade brasileira sem o endosso das suas autoridades. Nós pedimos que também em regiões houvesse essa proteção e, no âmbito desse processo de definição de regras, o Conselho da AICA não acolheu essa sugestão dos governos. Então, a nossa questão e o que nós insistimos é que esse critério que deveria ter sido estabelecido de início, que seja, nesse momento, restabelecido, até para evitar essa questão que hoje preocupa Brasil, os Amazônicos, preocupa a Argentina e Chile com Patagônia, preocupa a China, que também tem pedidos, preocupa o Japão, preocupa a Bélgica. Nós, na articulação que temos feito, na discussão com outros países, sentimos assim, um sentimento praticamente unânime dos países favorável a que haja essa proteção, porque, como eu disse no início, o que acontece hoje com o Brasil pode acontecer numa segunda rodada de pedidos com outros países. Agora, como existe, senador, de longa data uma discussão mundial em torno de que a Amazônia deveria ser privatizada ou que deveria ser internacionalizada, melhor dizendo, que os brasileiros ou os povos da região não dariam conta suficiente de protegê-la e fazê-la servir ao bem comum, como é que se inscreve esse debate agora em torno de estar sintonizado com aquelas teses que não foram totalmente soterradas? Vira e mexe, elas aparecem, reaparecem. E ainda tem gente que insiste que não, que isso é delírio, que não há ambição em relação à Amazônia. Não é verdade, a gente sabe que há sim. Um grande defensor dessa tese da gestão compartilhada internacionalmente sobre a Amazônia era o que acaba de deixar a Organização Mundial do Comércio e foi sucedido por um brasileiro, que era o Pascal Lamy. Ele defendia abertamente isso, eu até uso vários trechos de intervenções dele em inúmeras palestras onde ele defende essa gestão compartilhada. E o argumento é de que a Amazônia, a preservação ambiental da nossa região, ela é muito importante para o clima do planeta, né? Principalmente no que diz respeito às águas, né? Ao regime de águas, que está comprovado já cientificamente que a região amazônica ela tem um papel muito importante no regime de águas, ou seja, a seca ou chuva depende do nível de preservação da Amazônia. Nós que somos brasileiros e que somos, portanto, de um país que detém 60% do seu território da Amazônia, a gente defende, claro, a preservação, isso é fundamental, porque
preservar o meio ambiente é preservar a vida humana, inclusive garantir para gerações futuras o que nós temos hoje, um ambiente saudável de convivência. Agora, nós precisamos fazer isso de forma sustentável. E a sustentabilidade passa necessariamente pelo bem-estar das pessoas, no presente e no futuro. Então, o que nós vamos no presente fazer nada para que as futuras gerações vivam bem? Não. Nós devemos e precisamos trabalhar pelo bem das gerações atuais e das gerações futuras. Tanto que hoje, internacionalmente, também se fala muito em conservação ambiental junto com o combate e a eliminação da pobreza, que é o desenvolvimento sustentável, não só econômico, mas social e tudo mais. Enfim, então a Amazônia está no centro desse debate da questão ambiental e também no centro do debate da questão econômica, porque além da gente ter as florestas, nós temos as riquezas naturais, né, que estão lá encerradas dentro lá da floresta, não é? E isso faz, obviamente, que o mundo tenha uma cobiça muito grande, países. A guerra hoje, por que acontece guerra no mundo hoje? Por causa do combustível fóssil de maior uso, que é o petróleo. Os técnicos, os cientistas, eles preveem que as guerras futuras poderão se dar por conta de quê? Por conta da água. E onde é que está a água? A água está na Amazônia, não é? Então é claro que isso tudo faz com que o nome seja muito forte. O nome é Amazônia. A região é forte, o nome é forte também. Então, comercialmente, é um nome muito importante. Comercialmente, ele é como um chamariz. Eu brigo muito. Nós temos um projeto aqui, embaixador, que nós já aprovamos essa semana, aliás, recentemente, na Comissão de Meio Ambiente, e vai à Comissão de Assuntos Econômicos, que é um projeto que trata da criação de um fundo e da regulamentação dos biocosméticos amazônicos. Porque o que a gente vê no Brasil e no mundo inteiro, muito produto que vem lá, da Amazônia. Aí você vai verificar, não tem nada original da Amazônia ali. Então ele tem que ter uma regulamentação. E tendo aquilo, o que aquilo vai ser revertido para a região? Então a gente propõe a criação de um fundo e cujos recursos devam ser aplicados exclusivamente no desenvolvimento, na inovação, exatamente desse setor de cosméticos, né? Então eu não diria que há ligação direta entre essa questão da cobiça em relação à região e o pleito da Amazônia. Agora, que os interesses são fortes e por isso se assemelham, são. Do ponto de vista da Amazônia, eu não tenho dúvida nenhuma. O interesse da Amazônia é pela fortaleza e segurança que representa o nome. E comercialmente a gente sabe como um nome é importante, como uma marca é importante, mas às vezes você não precisa falar nada. Fala uma palavra, pronto, já sabe o que é. Então tem empresas que têm esses nomes fortes. Então não precisa nem dizer um nome, mostra uma marca. A Amazon não. A Amazon, ela não tem assim a marca, ela tem um nome. A Apple, o nome é forte, mas o que é forte é a maçãzinha. A Nike é a mesma coisa, que lá todo mundo sabe que aquilo é Nike, não é? Então, o que a Amazon quer, já tem a patente do nome, o nome comercial, e o que ela quer é ter esse uso exclusivo da região. E nós não concordamos, os países não concordam. É bom que se diga, há unanimidade sim. Dia 19 nós estaremos lançando num site, lançando uma petição, que é um abaixo-assinado da internet virtual e que a gente gostaria que todos utilizassem isso, colocassem nas suas páginas da internet, as entidades, os meios de comunicação, todo mundo que concorda com essa luta, as pessoas, colocassem lá, pedissem para que as pessoas participassem desse abaixo-assinado, se posicionando a favor do domínio público do nome Amazon e não do domínio exclusivo a uma empresa privada na internet. Vamos fazer essa reunião aqui no Senado, dia 19 e dia 20 estarão conosco todos os embaixadores que representam os seus países na OTCA. Juntamente com o nosso embaixador também estará aqui, o Benedito, né? Estará conosco o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia para a gente debater. E vamos fazer uma campanha que eu repito, não é do Senado, não é do embaixador, é uma campanha que deve ser do Brasil e dos demais 7 países amazônicos a favor do domínio público e contra a petição da empresa Amazon. Muito bem. O tema é saboroso, palpitante, mas infelizmente o tempo é finito, né? Só nos resta agora agradecer a presença aqui do embaixador Benedito Fonseca Filho, que é
é o diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Itamaraty, nosso Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigado, embaixador, pela presença. Aqui estaremos sempre portas abertas ao senhor. Obrigado. E muito obrigado, senadora, por mais uma vez estar aqui conosco, levantando esses temas tão interessantes para o debate da sociedade brasileira. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas aqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.